Olá pessoal, eu sou Márcia Leal e vamos para mais uma meditação da palavra no dia a dia com Deus. Então pessoal, hoje nós vamos estar meditando no Evangelho de Lucas, Lucas 12, 24. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Olha bem. E aí ele segue falando, quanto mais valeis do que as aves. Aí ele joga o valor que nós temos. Nós somos seres que Deus nos dotou de pensamento, de inteligência, de disposição, de condições de o quê? Plantarmos, colhermos, trabalharmos, conquistarmos. E tudo isso com esse amor, tudo isso com essa bondade de Deus nos sustentando. E se Deus criou os pássaros, não é? E sustenta os pássaros. E aí, nós temos visto ele aí, ó, os pássaros cantando, louvando ao Criador, sabendo que ele vai ter o sustento. Então, e nós? Valemos muito mais. E aí, ele vai, né, continuando. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer contra as coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras coisas? Nós não temos condições de acrescentar nada, não é? Como aqui fala, um côvado, 1 centímetro, um dia da nossa vida, porque quem sustenta, quem mantém as nossas vidas é o Senhor. E mantém com poder, com bondade, com graça, com cuidado, com zelo, com livramentos. E a ansiedade não vai trazer nada, não vai resolver nada. Pelo contrário, ela vai trazer assim desgaste, sobrecarga, doenças, não é? E aí ele continua levando o homem a observar ao seu redor, a colocar os olhos, né, aonde tem o valor e o lugar que vai gerar o quê? Gratidão, disposição, porque a posição de observar, de contemplar as maravilhas do Senhor gera em nós alegria e disposição. Nós precisamos ter essa posição de sempre nos voltarmos para o Senhor. E aí ele vai de novo e coloca, observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Homens frágeis, homens dependentes do Senhor, homens que precisam agir e viver pela fé, ter essa consciência. E aí ele vai de novo e adverte, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações. Nós mesmos temos esse poder, essa sabedoria, essa ação do Espírito Santo que nos faz termos o autocontrole, o domínio. Não precisamos nos entregar às situações de inquietações, de preocupações, de sobrecargas, de desespero, de medo, de falta de confiança. Precisamos estar firmes nesse cuidado do Senhor. Sabemos que nós temos o valor, que nós somos amados, cuidados. Tanto sim que aí ele vai falando, né? Porque os gentios de todo mundo é que procura estas coisas, mas o vosso Pai sabe o que necessitais delas. Gentios, povos pagãos, povos que não creem no Senhor. E aqui fala que nós não precisamos nos entregar às inquietações. Temos condições de nos firmar nessa certeza que o Senhor, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Ele nos dá sabedoria, direção, força, disposição. E aí, o que ele diz? O que a gente conhece, né? É o clássico desse versículo, conhecemos em Mateus 6,33. Aqui em Lucas 12 fala, 31, Lucas 12, 31. Buscai antes de qualquer coisa. Antes de trabalhar com a força do seu próprio braço, com o seu entendimento. Não, buscai antes de tudo o seu reino, o reino dos céus. E estas coisas vos serão acrescentadas. E aí, onde nós vamos focar? No versículo 32.
que diz: não temais, ó pequeno rebanho. Somos do rebanho do Senhor. Somos povo do seu pastoreio que ele cuida. E aí ele fala, olha que coisa tremenda. Porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Queridos, o reino de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi inaugurado. E nós pertencemos a esse reino. Como diz Colossenses 1:13, diz o seguinte: ele nos libertou do império das trevas, da escravidão, da falta de entendimento, cegueira espiritual. Ele nos libertou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fazemos parte desse reino de amor, de cuidado, de bondade. Por isso nós temos total condição de vencermos a ansiedade e a preocupação. Nós sabemos que Jesus falava através de parábolas, verdades maravilhosas que estavam ocultas e que ele vinha para trazer, revelar àqueles que queriam ouvir. E esse é o reino de Deus. Através de Jesus foi revelado, como nós ali lemos em Colossenses, a própria expressão do amor de Deus, a própria expressão da vontade de Deus, a própria expressão da graça de Deus nos alcançou através de Jesus. E aí nós vamos vendo, né, lá em Mateus 13, que fala, por que Jesus falava por parábolas? E aí diz, todas essas coisas que disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada dizia. E aí ele continua falando, para que se cumprisse o que fora dito em intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Coisas ocultas que através de Jesus foram reveladas. E reveladas para aqueles que creem, para aqueles que querem, para aqueles que ouvem e acolhem. Porque aí ele vai dizendo sobre a parábola do tesouro escondido. O reino é um tesouro escondido. Tesouro, ele fica escondido para quê? Para aquele que quer e que encontra, vá e busque e cave e se esforce para conquistá-lo. Senão não seria tesouro. E aí fala a parábola do tesouro escondido. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Por quê? Porque é prioridade. Porque ele viu que ele tinha o que ele necessitava e muito mais naquele campo que estava escondido o tesouro. E aqui nós vemos que ele, transbordante de alegria, essa alegria da salvação, essa alegria de fazermos parte do reino de Deus, precisa ser o que nos fortalece, o que nos mantém com disposição, gratidão e confiança, vencendo toda e qualquer ansiedade e preocupação. Achamos o tesouro, temos acesso a esse tesouro, temos acesso a essa provisão, a esse cuidado, essa preciosidade. E aí continua a parábola da pérola, que diz o quê? O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Queridos, nós precisamos saber qual é a nossa posição. Estamos na posição de filhos amados de Deus. Estamos na posição daqueles que receberam essa preciosidade. A alegria do Pai em nos dar o reino, através do seu Filho Jesus. Nós precisamos saber que a resposta do nosso maior e verdadeiro anseio já foi suprido através de Jesus. Aquele que preenche o vazio da nossa alma, a primazia das nossas vidas, o lugar que nenhum outro deve ocupar. Nenhum outro. Antes de mim, nenhum se formou. E depois de mim, nenhum outro haverá.
Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação, não há outro. E nós já encontramos esse amor, já fomos alcançados por esse amor, porque Ele nos amou primeiro. E aí, o que precisa estar no nosso coração e na nossa mente? Impresso, vivo, gerando disposição, alegria, certeza, confiança. É o que está no Salmo 73, 25, que diz: a quem tenho nós nos céus, senão a ti? Só Ele, não há outro. Ele é o alfa, Ele é o ômega. E aí vai dizendo: e na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Isso quer dizer o quê? Estar na presença do Senhor. Estar no reino de Deus hoje e recebendo os benefícios desse reino maravilhoso. Estar o quê? Nos voltando para Ele, buscando a Ele enquanto nós podemos encontrar. E é para buscar porque é um tesouro escondido. E é isso que Deus quer, que nós viemos a buscar. Por isso as parábolas. Era para quem queria receber. As multidões recebiam o ensino geral, mas as verdades do reino que estavam escondidas, é para aqueles que querem. Aqueles que acham e têm a prioridade, como aquele homem. Achou a pérola. Não, vou vender tudo e vou comprar o terreno que está aquela pérola. Prioridade, primazia, primeiro lugar. E a partir daí, encontramos todas as outras coisas que necessitamos e muito mais, porque é aquele que cuida, que nós lemos no início. Por que vão andar ansioso? Que ele cuida de todas as coisas. Controla, domina todas as coisas e cuida de você, cuida de mim. Controla todas as coisas. Nada fugiu do controle do nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente. E aí, o que nós devemos fazer? É buscarmos a Ele. Como diz Filipenses 4:6 fala. Vamos abrir para ler. Não andei ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, intimidade, convívio com Deus, buscar a Ele. E aí vai falando o quê? Com ações de graça, já com louvor e gratidão, na certeza que Ele responde. Então, antes de andar ansiosos, apresenta diante dele suas necessidades. Para apresentar, para orar, para clamar, para buscar, confiando e louvando. E aí o 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Nós não entendemos, mas nós usufruímos dessa paz. Paz com Deus, acesso com Deus, paz sobre as circunstâncias, paz uns com os outros, nós usufruímos. Não entendemos, mas usufruímos. E aí vai dizendo o quê? Guardará, vai blindar, vai te trazer equilíbrio, vida saudável, vida equilibrada, vida com disposição. Ele vai guardar, essa paz vai guardar, essa paz de Deus vai guardar o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, a razão de todas as coisas, a razão do nosso viver. Amém? Fica na paz do Senhor e que o seu coração ameje mais e mais o conhecimento de Cristo Jesus, nosso único Senhor e suficiente Salvador.